Hello, everybody. Welcome to class. And today we are going to go with hello from Adele. Olá. Aqui, na verdade, a gente poderia usar como alô, porque, na verdade, ela está usando esse hello como telefone. Hello? Hello? It's me. I was wondering if after all these years, you'd like to meet to go over everything. They say that time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. A Adele, ela é britânica e ela tem um sotaque britânico fortíssimo. Se vocês observarem as entrevistas dela, entender o que ela fala não é brincadeira. Mas na música a gente percebe assim, a gente percebe um pouco do britânico, mas não é tanto, né? Bem diferente de quando ela está falando. Então, hello, it's me. It's me é o que a gente responde quando você está no telefone e você quer dizer quem é. Então, sou eu. Então, esse sou eu, né? Em inglês, a gente it is me. It's kind of something like it's me that is calling. Tipo, sou eu que estou ligando, it's me who is calling. Então, it's me. Ou, se a pessoa não sabe quem é, aí vocês vão dizer o nome. It's Maureen, it's Maria, it's your friend, alguma coisa assim, né? Você vai dizer o it's e o nome da pessoa que está ligando. Então, obviamente, se a pessoa sabe quem é, né? Oh, it's me. Hello, it's me. Sou eu. Ou, hello, it's Maureen. Hoje em dia, quase sempre, se a gente conhece, a gente já sabe, né? Porque tem um identificador. Antigamente, não, né? I was wondering, o verbo to wonder é quando você está conversando com você mesmo. Você está pensando com você mesmo, tá? I wonder, eu me pergunto. Então, a questão, eu estava imaginando, eu estava pensando, eu estava me perguntando. I was wondering if after all these years, se depois de todos esses anos. Então, a gente observou no vídeo também que houve um amor e houve uma separação e que agora, ó, já passou muito tempo. Então, eu estou pensando, né? I was wondering if all these years, depois de todo esse tempo, you would like to meet. Você gostaria de me encontrar, né? Se você gostaria depois de tanto tempo, de repente, estou ligando, ó, sou eu, será que a gente pode se encontrar? Vamos conversar? Né? To go over. To go over é repassar alguma coisa. A gente usa, por exemplo, I need to go over some notes. Eu preciso repassar essas anotações que eu fiz para chegar a alguma conclusão. I need to go over this subject to understand it better. Então, to go over é repassar alguma coisa. Né? Aqui ela está dizendo assim, to go over everything. Então, o que ela está propondo? Né? Ela está ligando depois de muito tempo, né? E ela está pensando assim, primeiro que ela não conseguiu a princípio conversar com a pessoa não entendeu. Hello, it's me. I was wondering if after all this year you'd like to meet to go over everything. Para a gente conversar, né? Às vezes, quando há algum tipo de ruptura e de separação, às vezes as coisas não ficam muito claras. Então, depois de um tempo, let's meet to go over everything. They say that time's supposed to heal you. Esse ya é, né? Heal ya, junta tudo. Heal ya, que é curar você. Eles, as pessoas, né? Todo mundo fala, they say that time's supposed to heal you. Que o tempo vai curar você. Ah, tá doendo agora, mas de tempo é isso, o tempo passa, o tempo cura tudo. A gente ouve isso, né? Dê tempo ao tempo que as coisas vão melhorar. E ela fala, they say that time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Mas eu não fui completamente curada. Comigo o tempo não está curando, não fez muito disso, não curou muito. E aqui a gente tem a expressão ain't, nós já falamos disso em outras músicas,
que é uma negativa que gramaticalmente não existe. Na fala, sim, as pessoas usam quando estão falando, e eu sempre digo, é aquela coisa que a gente vai usar quando a gente não sabe que verbo negativo você vai usar, as pessoas usam ain't. Então, para a gente saber o que, que o ain't significa, a gente vai precisar observar a frase. Neste caso, por causa do verbo done, isso aqui é um presente perfeito. Para fazer presente perfeito, a gente precisa do auxiliar have na negativa. Então, esse ain't está no lugar do haven't. Então, a frase correta gramaticalmente seria: But I haven't done much healing. Então, mas eu não me curei muito ainda, né? But I ain't done much healing. Let's repeat. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Então, de novo, hello? Ah, tá tentando dizer hello? Ah? Can you hear me? Está me ouvindo? E não está tendo uma resposta do outro lado, né? Assim, hello? Can you hear me? Você pode me ouvir? I'm in California. Eu estou na Califórnia. A gente vai observar depois, no decorrer da história, que essa separação foi muito na questão de uma separação de não só se separaram, mas também mudaram de lugar, né? Então, a história aparentemente começa na Califórnia e ela se muda provavelmente para Nova York, lá para o outro lado, né? Então, I'm in California, dreaming, sonhando, pensando, relembrando, dreaming about who we used to be, né? Sonhando com quem nós costumávamos ser. Então, ela está ali, voltou para a Califórnia e está lembrando da vida deles. Então, quem, who we used to be, quem nós costumávamos ser. When we were younger, quando nós éramos mais jovens, and free, e livres. Então, de novo, a gente entende aqui que esse namoro deles ali, esse relacionamento, ele aconteceu ainda na adolescência, ou pelo menos quando eles eram bem jovens, né? Essa questão do and free, né? Não tinham ainda muita responsabilidade, né? Tudo, a vida era ainda bem cor-de-rosa, né? I've forgotten, eu esqueci, how it felt before the world fell at our feet. The world fell at our feet. O mundo caiu aos nossos pés. Então, nós temos essa ideia, né? Primeiro, eles estavam ali, estavam num relacionamento, eles eram jovens, tudo era lindo, maravilhoso. De repente, a vida muda, as responsabilidades chegam e o mundo cai aos nossos pés. E aí, a gente tem que seguir a vida, né? Então, eu esqueci de como era, qual era o sentimento, né? Como que era antes, quando eles eram livres, quando eles eram jovens, antes do mundo cair aos nossos pés. There's such a difference between us. Há muita diferença entre nós. And a million miles. E 1 milhão de milhas. Então, aqui que ela vem essa questão, que eles estão separados geograficamente e também de, provavelmente, sonhos, objetivos, né? Há muita diferença. There's such a difference between us. Tem muita diferença entre nós and a million miles. Let's repeat.
Hello? Can you hear me? I'm in California, dreaming about who we used to be. Lembra que o used to a gente usa para coisas que tinham uma determinada característica no passado e mudaram. Então, ela está dizendo assim: nós éramos daquela maneira e hoje nós não somos mais, eles mudaram. When we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us in a million miles. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done, but when I call you, never seem to be home. Hello from the other side, do outro lado. Então, aqui que a gente começa a encontrar essas ideias. Aparentemente, eles romperam e ela mudou, né? Ele está na Califórnia, ela provavelmente na outra costa, porque ela fala o quê? Hello from the other side, do outro lado do país. I must have called 1,000 times. Eu devo ter ligado 1.000 vezes. I must have called 1,000 times. To tell you, para te dizer that I'm sorry, que eu sinto muito. For everything that I've done. Eu sinto muito por tudo que eu fiz. But when I call you, never seem to be home. Mas quando eu ligo, você nunca parece estar em casa. Ou não quer falar com ela também. Let's repeat. Hello. Aqui tem uma questão importante de pronúncia. A questão do artigo the tem duas pronúncias, né? Quando nós temos uma palavra que começa com vogal, a gente usa a pronúncia the. So, hello from the other side. Hello from the other side. Repeat. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Boa, né? Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter. It clear doesn't tear you apart anymore. Então, primeiro ela fala hello from the other side. Agora, hello from the outside. Aqui, então, alô, né? Do lado de fora. Também aqui esse outside, temos várias interpretações, mas a gente vai ver ali que dá a ideia de que eles moravam numa cidade vizinha pequena e ele não quis sair dessa cidade, ele permaneceu ali. Então, ele está dentro da cidade e ela está outside. Então, hello from the outside. At least, I can say, pelo menos, at least, pelo menos, I can say, eu posso dizer that I've tried, que eu tentei. Tentou o quê? Ligar para ele 1,000 times to say sorry, para pedir desculpa. To tell you I'm sorry, para lhe dizer que eu sinto muito. For breaking your heart, por partir seu coração. But it don't matter, mas não importa. It clearly, claramente, doesn't tear you apart anymore. A situação, a situação claramente não
To tear é rasgar, é destruir alguma coisa, é demolir algo, né? E quando a gente fala em tear you apart, é como se você estivesse despedaçando alguma coisa. To tear apart. Então, claramente, isso não te deixa em pedaços, não te afeta mais, né? Você está ok com a situação, isso não te despedaça mais. Veja que aqui nós temos uma concordância verbal errada, que é o it don't. Nós não usamos it don't, nós usamos it doesn't matter. But it doesn't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. Por que ela escolheu don't? I don't know. Porque gostou mais, porque soa melhor. Eu me parece que tanto faz, mas enfim, gramaticalmente está incorreto, né? Mas o sentido a gente consegue entender de qualquer maneira. E aí que vem aquela brincadeira que eu sempre digo, né? Se a Adele pode, a gente também pode conjugar verbo errado e que tá tudo bem, né? Hello from the, ó, temos uma vogal, então. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter. It clearly doesn't tear you apart anymore. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. Então, tá de novo. Hello, how are you? Como você está? E até agora ela tá falando dela, né? E é isso que ela disse. It's so typical of me. Sou bem eu. It's so typical of me. É bem eu mesmo, né? Uma coisa minha. Uma coisa típica. Uma ação típica minha. It's so typical of me to talk about myself. Falar de mim mesma. I'm sorry. Me desculpe. I hope that you're well. Eu espero que você esteja bem. I hope that you're well. Lembra que lá no começo ela disse assim que ela tá ligando para ver se depois de todo esse tempo ele gostaria de go over everything, de conversar. E é o que ela tá fazendo aqui, né? Ela tá conversando com ele mesmo que seja unilateral, né? Ela pede desculpas e agora ela tá, né, como se ela estivesse conversando com ele perguntando: e você? Né? Eu estou falando de mim até agora, o que eu fiz, o que eu tô, né, sinto muito e tal, mas e você? Eu espero que você esteja bem. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town? To make it out of. Você conseguiu to make alguma coisa no sentido de sair out of that town. Você alguma vez já conseguiu sair daquela cidade? That town? Aquela cidade where nothing ever happened, onde nada nunca acontece. E é aqui que vem aonde a gente faz a ligação, que o que aconteceu? Eles moravam numa cidadezinha pequena, e enquanto eram jovens, tudo uma maravilha. De repente, a vida fell at your feet, né? O mundo cai a seus pés, e a gente tem oportunidades, ou não, ou situações, mas alguma coisa aconteceu que fez com que ela, por escolha ou não, fosse to the other side. Ela teve que sair dessa cidadezinha onde nada nunca acontece para alcançar novas oportunidades. Ela saiu daí, ela foi embora. E nesse ir embora, ela escolheu ir embora. Ela breaking your heart, ela, né, magoou ele, né? Quebrou o coraçãozinho dele, né? Largou ele lá. Onde ela fala, nós somos muito diferentes, né? Então, uma diferença de um querer sair, o outro querer ficar, né? Conflito de objetivos, né? Então, aqui a gente vê a pontadinha, né?
Did you ever made it out of that town where nothing ever happened? Onde nada nunca acontece? Você alguma vez saiu de lá ou você ficou lá até agora? It's no secret, não é segredo, that the both of us, nós dois, are running out of time. To run out of alguma coisa, quando a gente run out of, quer dizer que a gente está ficando sem, ou a gente fica sem alguma coisa. This weekend I ran out of coffee. Nesse final de semana eu fiquei sem café, quer dizer, acabou o café, né? Ran out of coffee. Aqui elas estão dizendo que eles estão ficando sem tempo. Eles estão ficando velhos. Então lá eles eram jovenzinhos, a gente pensa o mundo inteiro à nossa frente, a vida toda pela frente, mas agora it's no secret that the both of us are running out of time. Nós dois estamos ficando sem tempo. Let's repeat. Hello. How are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So, hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't tear you apart anymore. Então essa aqui já repete o que a gente já tinha feito. Então só vamos repetir mais uma vezinha. So hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter. It clearly doesn't tear you apart anymore. Anymore. Hello from the other side. Repeat. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter. It clearly doesn't tear you apart anymore.